Bom, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que todo ser humano em sã consciência, ele tem a plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Palavra revelada aos homens, para a edificação, para o crescimento espiritual e para a salvação do homem. Mas no decorrer da nossa caminhada nós somos abordados por muitas indagações, por muitas perguntas, e uma delas, muitas das vezes alguém chega e fala: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é uma grande pergunta. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí alguém vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou blasfemar contra o Espírito Santo, é atribuir ao diabo algo que o Espírito Santo está fazendo. Alguém vai dizer que é falar mal do Espírito Santo. Alguém vai dizer que é não acreditar no Espírito Santo. Eu acredito que essas coisas caracterizam o pecado, dão ocasião ao pecado, mas não a blasfêmia. A palavra blasfemar é o mesmo que afrontar, é o mesmo que insultar, né? Afrontar a santidade de alguém. A palavra blasfêmia, ela tem um peso muito grande quando ela entra no campo espiritual, porque quando nós ouvimos a expressão blasfemar contra o Espírito Santo, blasfemar contra Deus, nós entendemos que isso é um erro grave, é algo imperdoável. Mas o que a Bíblia diz para nós? A palavra de Deus, ela vai dizer para nós em Lucas 12:10, vai dizer: qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, ou seja, vai ser perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Se nós entendemos que o arrependimento é um processo que traz o homem de volta à sua posição, o arrependimento, ele nos aproxima de Deus. O arrependimento é algo que, quando uma pessoa se arrepende com sinceridade, se arrepende de coração, essa pessoa está dizendo que ela não quer cometer o erro, ela não quer voltar a cometer o erro, ela se arrependeu, ela reconheceu que ela errou. Mas diz que a blasfêmia não tem perdão. Todo pecado tem perdão. E aí a gente tem que diferenciar o que é blasfêmia de pecado, né? Todo pecado tem perdão. Nós temos que diferenciar, distinguir o que é blasfêmia e o que é pecado. O pecado é algo atribuído, ou é algo praticado, tanto com o corpo quanto também com palavras. Mas eu entendo que a blasfêmia, ela não é um pecado cometido com palavras, ela é um pecado cometido com atitude. Porque qualquer erro que o ser humano cometer, o ser humano pode falar mal de Deus, pode falar mal do Espírito Santo, pode falar o que for, mas se ele estiver vivo, ele tem a possibilidade de se arrepender. E Deus, em momento nenhum da Bíblia, vai dizer que Deus não aceita um arrependimento sincero. A palavra de Deus, ela diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura pecardes, sabeis vós que tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O arrependimento sincero, ele atrai a presença de Deus, e Deus, ele perdoa. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar, ou que Deus não tenha capacidade para perdoar. Qualquer pecado, qualquer situação, se o homem se arrepender, ele alcança o perdão. O Espírito Santo é que convence o homem do seu erro. E aí a gente começa a entender: o Espírito Santo é o que convence o homem. Como que uma pessoa sabe que ele errou? É quando o Espírito Santo começa a convencê-lo de que ele errou, de que praticou algo abominável. E esse Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, leva o homem ao arrependimento. Então hoje nós somos salvos pela graça, alcançamos o perdão, alcançamos o favor imerecido de Deus, porque Deus ele age sobre nós
um amor incondicional. Deus não quer que ninguém se perca, de maneira alguma. A palavra de Deus diz: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a ser salvos. Então Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Então qualquer pecado que o ser humano cometer, qualquer falha que o ser humano praticar, se esse ser humano se arrepender, ele alcança o perdão. Ah, mas falar mal do Espírito Santo é uma blasfêmia. Eu vou te provar que não. Quando uma pessoa blasfema, ele não se arrepende, não tem como ele se arrepender. Se uma pessoa fala mal de Deus, se uma pessoa fala mal do Espírito Santo, e no decorrer da vida, por exemplo, a pessoa sai com o seu carro e ele avança um sinal vermelho, ele não chega a atropelar ninguém, mas ele quase atropela alguém. E esse ser humano que falou mal de Deus, que falou mal do Espírito Santo, ele percebeu que ele ultrapassou o sinal vermelho e quase atropelou alguém. Aí esse ser humano diz para a pessoa: olha, me perdoa, me desculpa, eu estava distraído, não percebi, me desculpa. Essa pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, mesmo tendo falado mal do Espírito Santo. Porque se essa pessoa teve consciência de pedir perdão a alguém por um erro que ele cometeu, ele não blasfemou. Quem blasfema não arrepende. Se uma pessoa ofende alguém e depois ele pede perdão, por que ele pediu perdão? Porque a ação do Espírito Santo está na vida dele. Então ele não blasfemou contra o Espírito Santo, mesmo tendo falado mal do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, onde é que nós chegamos? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu não coloco isso como regra de fé. É uma conjectura minha, é uma tese minha, é o que eu entendo, é o que eu acredito. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado ou uma ação cometida com palavras, mas é uma atitude, é uma ação cometida com atitude, né? É um ato cometido com atitude, é uma atitude do ser humano que caracteriza se ele blasfemou ou não. Então, onde é que eu quero chegar? Na minha opinião, no meu pensamento, eu não vejo outra explicação para dizer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a não ser no ato do suicídio. É polêmico isso, muitas pessoas não vão entender dessa forma, mas se a pessoa estiver viva, ele pode cometer o erro que for. Se ele estiver vivo, ele tem a possibilidade do arrependimento. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo for falar mal do Espírito Santo e a pessoa continua viva, por que ele continua vivo? Ele teria que morrer. Ele teria que morrer, porque a pessoa, se ele não tem mais perdão, por que ele vai viver? Se ele falou mal do Espírito Santo, se atribuiu ao diabo algo que o Espírito Santo está fazendo, e alguns acham que ele blasfemou e ele continua vivo, por que ele está vivo? Então ele teria que morrer. Ele teria que morrer, entendeu? Então, na minha opinião, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado cometido com atitude. Então, no ato do suicídio, quando a pessoa tira a própria vida, ele não tem como se arrepender. Ele tirou a sua vida, ele afrontou o Espírito Santo, ele afrontou a Deus, ele insultou a santidade de Deus. Ele tirou a possibilidade. A blasfêmia é quando o ser humano tira a possibilidade do Espírito Santo convencê-lo do seu erro. Se uma pessoa tira a própria vida, como que ele vai se arrepender? Ele está morto. Como que ele vai se arrepender do erro que ele cometeu? Ele tirou a própria vida. Então, ele blasfemou, ele insultou, ele afrontou a santidade de Deus e tirou a possibilidade do Espírito Santo convencê-lo do seu erro. Analisa bem essa palavra. Não é para criar uma discussão, pelo amor de Deus. A palavra de Deus não é para a gente discutir, é para a gente analisar, é para a gente estudar. É apenas uma palavra, é uma conjectura, é o que eu acredito. Eu entendo que a blasfêmia é um pecado cometido com atitude, e essa atitude é no ato do suicídio.
porque a pessoa tirou a sua própria vida, ele não tem como se arrepender mais. Ele tirou a possibilidade do arrependimento. Mas enquanto o ser humano estiver vivo, enquanto Deus continuar dando a graça para esse ser humano continuar vivo, ele pode cometer o erro que for, mas se ele tem a possibilidade do arrependimento, ele alcança o perdão, independente do erro que ele tenha cometido. Que Deus te abençoe. Analisa bem essa palavra, deixa o seu comentário, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um abraço, valeu!